toda a tarde. Oferecimento. Pizzaria da Rita. Você escolhe o local e nós levamos a pizzaria até você. 9707-3575. Muito boa tarde, hoje é dia 4 de setembro, sejam bem-vindos ao nosso programa, que aliás está especialmente feminino. Vamos falar de assuntos muito interessantes, como por exemplo, vocês adoram fazer artesanato, né? E hoje é uma aula super fácil, o nosso segundo dia ensinando automaquiagem, vocês também não podem perder. Agora um assunto muito interessante que atinge 10% das mulheres, segundo a doutora Daniela Diniz, ginecologista, que é a endometriose. Ela vai estar aqui nos nossos estúdios falando tudo sobre a doença, causas, tratamentos, diagnósticos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas tudo isso vai acontecer logo após o intervalo e a gente já volta com ela, a ginecologista doutora Daniela Diniz, explicando tudo sobre endometriose. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa. Nós estamos recebendo hoje a doutora Daniela Diniz. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Tatiana. Dani, fala pra mim, eu vou chamar de Dani porque eu já conheço a Dani há muito tempo, então não vou conseguir falar doutora Daniela, mas é a doutora Daniela. Qual é a sua especialidade? Tati, agora vamos retribuir a gentileza, né? Eu sou ginecologista e obstetra e tenho como área de maior atuação a endoscopia ginecológica. Olha só. Que é a especialidade cirúrgica minimamente invasiva, que faz a videolaparoscopia, que é a cirurgia pelo umbigo, e a esteroscopia. Inclusive, você trouxe aqui um livro que eu achei bem interessante. Isso. O qual você cedeu todas as fotos Foi. que tem dentro dele, das cirurgias, dos procedimentos que você fez. É isso mesmo. Né? E um assunto que você domina muito bem, né? Um assunto que eu adoro. Na verdade, esse é um livro que fala sobre o endométrio, que é o nome científico do revestimento interno do útero, que causa uma série de doenças, uma série de alterações, dentre elas a endometriose, que é chamada de a doença da mulher moderna. O que é endometriose? Então, endometriose é o nome médico que a gente dá para uma doença que é muito frequente. É uma doença que acomete aproximadamente 10% das mulheres. Quer dizer que, pegando a nossa família, 1 em cada 10 pode ter. Está mais perto do que a gente imagina. E é importante falar sobre isso porque ela é pouco diagnosticada e mal diagnosticada. Toda mulher, durante o fluxo menstrual, tem um pouquinho de sangramento que reflui pela trompa e cai dentro do abdômen, que o corpo da gente mesmo consegue limpar. Até aí é normal. Isso é normal, todas nós mulheres temos. Mas algumas mulheres têm um pouco de dificuldade em lidar com esse sangue menstrual, que continua proliferando pela presença das células do endométrio em cima do ovário, nas trompas, até mesmo no intestino e na bexiga. E a importância dessas células é que enquanto a mulher tem o fluxo menstrual normal, ela também tem um sangramento interno, dentro do abdômen, que dá aderência, dá retração e futuramente pode dar cisto de ovário, dificuldade para engravidar e dor. Agora, o duro, né, que eu achei quando você estava me explicando da endometriose, é que às vezes as pessoas têm e não sabem, né? É difícil diagnosticar, não é isso? Não existe um exame que consiga dizer se você tem ou não tem endometriose. Existem marcadores. Existe um exame de sangue que chama CA-125, que pode estar alterado na endometriose, mas também em outras doenças. Quando a endometriose tem pequenas pintinhas, ela não aparece no ultrassom, nem na ressonância, não. E o diagnóstico demora uma média, um estudo feito pela equipe da USP de São Paulo, mostrou que demora em média 7 anos para a mulher começar a ter os sintomas da endometriose e o diagnóstico. E nas adolescentes isso é pior, porque ninguém pensa que uma cólica menstrual em adolescente pode ser doença. Sim. Demora até 13 anos. A pessoa vai descobrir, talvez, na época que chegar a hora de querer engravidar
E tem uma maior dificuldade, né, doutora? Tem sim. Então, normalmente quem vai desconfiar que a paciente tem endometriose é o médico. É o médico. Que perante o relato de dor intensa. Então, o que é a endometriose? O que traz a endometriose? Sintomas, por exemplo. Ela é caracterizada por 3 sintomas. Dor durante a relação sexual. Dor durante o fluxo menstrual, uma dor que o mês inteiro incomoda, mas é mais intensa durante a menstruação. E dificuldade para engravidar, tá? Isso é chamado de dor pélvica crônica. Inclusive, eu dei uma aula no Congresso Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, semana passada, no Hotel Transamérica, sobre esse assunto, para tentar alertar a classe médica a pensar sobre endometriose. A gente não faz o diagnóstico se a gente não suspeita. Claro que tem mulheres com cólicas menstruais saudáveis que não têm endometriose. Mas para essas que podem ter a doença, o diagnóstico precoce faz diferença, porque ela gera dificuldade para engravidar. É muito frequente mulheres que querem engravidar, depois de anos de tentativas, descobrirem que tinha distorção das trompas ou qualquer outra alteração pela endometriose. E tem tratamento daí para a pessoa de repente conseguir alcançar esse objetivo? Tem, claro que tem. Então, o tratamento inicial seria um tratamento tentando diminuir o fluxo menstrual. Para isso são utilizados anti-inflamatórios durante o dia de sangramento, ou pílulas anticoncepcionais, ou pílulas de uso contínuo para suspender a menstruação. Hoje em dia é muito bem visto no meio médico. É isso que eu ia falar. Às vezes as pessoas não gostam muito, acham que tem que menstruar. Não existe mais isso, né? Estamos numa época mais... A mulher moderna, que é a mulher que tem endometriose, ela tem escolha. Entendi. Então, não é proibido não menstruar, desde que você use um método indicado pelo médico para suspender o fluxo. Aí não vai ter problema. Certo. E se você usa isso de forma contínua, você começa a tratar a dor da endometriose. Ela não trata a origem, a cicatriz que ficou lá, ela vai tratar o sintoma da dor. Entendi. Uma vez que a mulher tem infertilidade ou a dor não melhora com essa medicação, normalmente, pelo menos após 6 meses de tratamento, ela passa a ter indicação do que é a minha área. A cirurgia? Videolaparoscopia, cirurgia. É simples a cirurgia, doutora? Ela é uma cirurgia minimamente invasiva, que é uma cirurgia mais simples do que as tradicionais, que faziam um corte como de cesariana. Mas ainda assim tem que ser feita em ambiente hospitalar, sob anestesia geral, a paciente precisa dormir. É feita por microincisões, incisões de 1 centímetro na parte de baixo do abdômen, no umbigo, e por ali são colocadas pequenas pinças que fazem o diagnóstico e o tratamento da endometriose. E uma vez feito isso, a paciente consegue restabelecer a fertilidade, em alguns casos específicos, e nos demais a gente pode pelo menos descobrir e limpar, para partir de um ponto zero. Então, a hora que chega na menopausa não tem mais endometriose. Isso, você falou muito bem. Né? Então, ela é uma doença caracterizada pelo fluxo menstrual. Então, a hora que para de menstruar, a mulher não sofre mais de endometriose. A não ser que ela já tenha aquelas cicatrizes e aquelas sequelas da doença anterior. Então, não sei, pode ser engano meu, sou leiga no assunto, mas estava aqui pensando enquanto você estava falando. Se a pessoa já tiver uma certa idade, né? De repente ela não vai mesmo engravidar, ou até já conseguiu, ou não quer. Compensa passar pela cirurgia ou de repente daí só o tratamento? Porque se depois da menopausa ela não vai sofrer com as consequências, então, isso é avaliado? Isso é importantíssimo na definição. Então, a gente vai pensar em cirurgia somente se a paciente já foi tratada clinicamente, se ela já tomou anticoncepcional ou usou o DIU hormonal, se ela tomou anti-inflamatório e não resolveu. Para você que está em casa, endometriose não é igual à cirurgia. Primeiro tratamento, e se o tratamento clínico com medicação falhar, cirurgia. É claro que a gente tem um pouco mais de pressa para indicar cirurgia para aquela paciente que quer engravidar, porque ela não quer esperar 5 anos para ter o bebê. E para as outras que já estão perto da menopausa, a gente tenta postergar isso maior tempo que for necessário. Já falando sobre o assunto, já que nós estamos falando de fertilidade, gravidez, idade. As pessoas devem se preocupar com isso, até quando descobre que tem endometriose. Hoje existe ainda essa questão da gravidez, uma idade limite? Cada vez mais a gente evolui. Então ainda existe uma idade de segurança.
Medicamente, 35 anos seria uma idade de limite em que é menos frequente ter alterações genéticas como síndrome de Down e as complicações do pré-natal, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, hipotireoidismo e ganho de peso. Mas não existe contraindicação médica, se a mulher é saudável, de ter filhos após os 35 anos. A idade limite é a ovulação. Sim. A fertilidade cai após os 40 anos. Então, fica um pouquinho mais difícil. Quando quer engravidar após os 40, fica um pouquinho mais difícil, a gente costuma indicar os tratamentos de reprodução. Mas a mulher pode ser mãe em qualquer idade, desde que ela ainda menstrue. E quantas vezes nós, mulheres, já que passamos dos 30, enfim, até independente da idade, devemos visitar nós, a ginecologista? Mulheres que já passamos dos 30, devemos nos preocupar com a prevenção das doenças. Então, em medicina a gente não consegue prevenir câncer, mas consegue diagnosticar cedo enquanto a doença é inicial e pode ser curada. O Papa Nicolau deve ser feito anualmente, a partir dos 30 anos. Exames de sangue também, avaliação de tireoide, glicemia, triglicérides para os fatores de risco cardíaco. Ginecologista é clínico da mulher, então tem que cuidar dessa parte também. Ultrassonografia para avaliação de cistos de ovário, miomas, pólipos uterinos. E a partir dos 40 anos, investigação da mama. Mamografia é anual. Entrou na menopausa, vem os outros exames. Densitometria óssea, ultrassom de abdômen e o rastreamento das outras doenças, como câncer de intestino e bexiga. Ou seja, amigas para sempre. Amigas para sempre. Não é? Anualmente. É isso. Muito obrigada, doutora Daniela. Que a Dani, minha amiga, foi um prazer em receber você aqui. Prazer foi todo meu, Tati. Imagina, espero que você volte. Obrigada. Afinal de contas, eu tenho certeza que na sua cabecinha ainda tem alguma dúvida. A gente sempre tem. Afinal de contas, nós somos mulheres e não entendemos. Por isso, existem as especialistas aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Então, vai no nosso site, coloque lá a sua questão, todatarde.com.br. Nós teremos o maior prazer em responder você. Certo, doutora? Certo, muito obrigada. Muito obrigada Uma a ótima você. tarde. Ótima tarde. Bom, agora chegou a hora de artesanato. Débora Martinez vai ensinar vocês uma aula super legal e super fácil. Quer saber? Não vou adiantar o que é não. Dá uma olhada, ela vai começar a ensinar agora. Oi, Tati, boa tarde pessoal. Eu trouxe hoje uma técnica muito fácil, muito gostosa de se fazer. É a técnica chamada de pátina mexicana. Nessa pátina a gente usa sempre de 2 a 3 tons de tinta. Eu achei melhor trazer 3 para vocês verem o efeito que ela dá com os 3 tons. A princípio, a gente trabalha com uma peça crua em MDF e trabalhamos sempre com o tom de baixo. O primeiro tom, ele é pintado a peça inteira. Também não é necessário a lixa agora. A gente vai lixar a peça só no final, tá? Então, eu já trouxe a peça inteirinha de azul, fundo, toda a parte de dentro. E trouxe esse pedaço aqui para trabalhar com vocês a segunda cor de tinta, que seria o tijolo. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar com a cera incolor, marcando bem aleatoriamente alguns locais na peça. Eu não vou me preocupar em ser simétrica, eu vou trabalhar com ela bem à vontade. A gente não trabalha com a vela, a gente vai trabalhar diretamente com a cera. E sempre a cera incolor. O fundo eu deixo sempre por último. Em qualquer peça que eu faço, qualquer coisa que eu trabalho, o fundo é a última coisa que eu vou me preocupar. Depois desse trabalho com a cera, eu vou vir com a segunda cor de tinta. A primeira foi o azul, que eu pintei a peça inteira. E agora eu vou trabalhar com a segunda cor de tinta, que seria o tijolo. Eu já fiz um pedaço para vocês verem como fica, tá? Venho com o rolo, porque eu não posso ter aqui uma tinta com uma espessura muito grande. Eu tenho que ter uma tinta com uma espessura bem leve.
tem que estar bem coberto, mas a tinta tem que ser uma tinta leve, de cobertura leve. Então eu venho com o tijolo no rolinho. Trabalho sempre com ela pura. É muito difícil diluir uma tinta. Apesar dela ser diluída em água, é muito difícil. Eu gosto de trabalhar com ela bem do jeito que ela sai da lata mesmo. Como eu trabalhei com cera, eu não posso usar o secador de cabelo ou qualquer outro aparelho que esquente para secar essa peça. Essa peça ela vai ter que ser seca normalmente ao tempo, tá? Então, eu tenho esse lado pronto. Aqui eu ainda vou trabalhar com uma outra ou mais uma de segunda ou terceira mão de tinta. E eu já trouxe esta daqui para vocês verem como que fica. Essa já tá seca, totalmente seca. E eu vou trabalhar agora com a pérola. A tinta pérola é a mesma coisa. A gente vai trabalhar por cima desse. Só que antes, a gente vai procurar descascar a peça. Para eu conseguir descascar essa peça, como ela já tá com a tinta seca, eu vou usar, para ficar mais fácil, um pano úmido em cima. Para eu não precisar forçar muito para passar a espátula. Essa espátula ela é achada em lojas de material de construção. Eu posso deixar mais um pouco. Como faz tempo já que eu pintei, então a tinta tá bem seca. Então ela vai precisar de um pouquinho mais de tempo no pano úmido. Você trabalha com a espátula sempre para você, nunca contra você. A mesma coisa quando você vai pintar uma peça. A tinta é sempre em sua direção. Nunca é contrário a você. Então não se esqueçam de umedecer o pano. Tá sempre com um paninho úmido perto de vocês, tá? Quando a gente trabalha com alguma peça vazada, a gente tem que ter sempre o apoio lateral, porque como ele é feito a laser, às vezes ele é muito fininho à volta. Então você tem que estar sempre segurando a peça. Porque o perigo dela quebrar é muito, muito fácil. Para cantinho eu vou usar alguma coisa menorzinha para dar o desgaste da pétala. A nossa peça está bem raspada. Agora eu uso um pano úmido, mas não tão molhado quanto o outro, tá? Porque agora eu só vou querer limpar a peça para poder trabalhar com a última e terceira camada de tinta. Prontinho. A nossa peça está limpa, seca, pronta para receber a próxima base de tinta a gente vai trabalhar com a tinta pérola agora. Estão gostando? Bom, não vou interromper muito não. O intervalo é rapidinho, na volta a gente continua com a aula de Débora Martinez. Voltamos e continuamos a nossa aula com Débora Martinez. Então nós estamos com esta peça, foi aquele passo que nós fizemos agora há pouco. Agora nós vamos cobrir, depois de raspada, a gente vai cobrir novamente com outra camada de cera. Também de uma forma aleatória, mas tentando pegar entre as cores. Colocar a cera entre as cores que a gente já trabalhou. Sorry now they want to know they got caught up in your talent show with you panicked little bastards in your fancy. Tá toda a peça tá passado já a cera,
tá? Já conferi, tá certinho. E agora a gente vai fazer a última mão de tinta, que é com essa pérola. É muito importante que a gente trabalhe com o rolo com a tinta nele inteirinho. Às vezes a gente faz você só encosta e já vai. Não, você tem que trabalhar com o rolo em toda a extensão dele, com a tinta em toda a extensão. A gente vai chegar nesse passo aqui agora. Com o rolo, a tinta fina e quantas mãos forem necessárias para a gente chegar nesse tom aqui. Lembrando que não se pode usar agora o secador de cabelo ou qualquer outro soprador que esquente a cera, tá? A cera vai derreter e a gente vai perder o trabalho. Então, entre uma mão de tinta pérola e outra, a gente espera secar. Eu agora dei uma arrumadinha porque tinha colocado pouca tinta no rolo. Mas entre uma mão e outra de tinta, a gente sempre espera secar, tá? Então, esse daqui vai ter aqui mais umas 2 mãos de tinta pérola até a finalização da peça, para ela chegar nesse estágio aqui, ok? Agora, então, eu vou passar a cera embaixo da peça, para já deixar ela preparada para o final. A mesma coisa, eu vou usar agora o pano úmido para amolecer um pouco essa tinta para eu poder passar a espátula. Eu não vou conseguir tirar o excesso de tinta daqui se eu não trabalhar com esse pano úmido em cima da peça. Mesmo porque já faz tempo que eu pintei. Não deixo muito tempo, eu vou com devagar, eu vou vendo até onde eu quero tirar. Lembrando que aqui eu passei a cera em vertical e horizontal, eu trabalho com a espátula também em vertical e horizontal. O ideal é que essa peça seja feita assim que a tinta seque, para que você não precise trabalhar tanto com o pano úmido. Eu vou segurar novamente para não correr o risco dela quebrar. Para partes mais delicadas eu venho com uma faca menor, que a gente sempre tem em algum lugar. Pode ser uma faquinha de cozinha. Agora eu trabalho com a lixa número 220, que é para dar o acabamento final na peça. E ela ajuda a dar uma mesclada nesse tom de tinta. E a número 400 para fazer a finalização da peça, tá? A número 400 é aquela lixa que deixa a peça bem lisinha. E a gente vai precisar usar dela. Aliás, tudo que vocês forem fazer, é sempre bom que vocês tenham à mão a lixa número 220 e a de número 400. Prontinho. O próximo passo da peça é encerar. E antes, depois que eu tô com a peça inteira pronta, eu vou me preocupar com o fundo dela. E trabalho com a última tinta que eu usei de fundo. Esse fundo aqui, ele tem que ser feito.
também de 2 a 3 mãos de tinta. Como eu tenho alguma cera, aquela cera que eu passei aqui embaixo, eu vou poder raspar também. Tá? Então esse aqui é o passo a passo do nosso porta-guardanapo. É um trabalho muito gostoso, fácil, rápido e fica muito bonito na mesa. Vou colocar para vocês verem aqui o efeito que ele dá com o guardanapo, tá? Prontinho. Obrigado, Tati. Um grande abraço para você, para todos vocês também. Muito obrigado, viu? Um beijão. Muito obrigada, nossa professora, pela aula. Espero que você volte muitas vezes, porque a gente adora. Bom, agora é intervalo e na volta continua o nosso curso de automaquiagem. Hoje, o segundo dia. Se você perdeu ontem, já sabe, corre lá no site, porque hoje é a continuação e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Agora sim, segundo dia com Gabi Gusso ensinando automaquiagem. Para uma maquiagem pro dia, eu gosto de fazer uma maquiagem super simples. Você vai ficar até brava comigo, porque ela é muito simples. Não fica brava não, vou adorar, que é isso que eu quero. Simples. Ó, nós vamos pegar o lápis bege, que ele tem uma cor muito parecida com a cor da pele. Então a gente vai aplicar exatamente nessa bolinha, ó. Só aqui dentro da bolinha. A gente tem uma bolinha que sai as nossas lágrimas ali, né? É aqui e lá dentro que a gente aplica ela, ó. Dentro da bolinha. Dentro da bolinha. Isso, você não vem até o fim. Só aqui. Isso vai servir para abrir o olhar. O seu olho ficar um pouquinho maior. Nossa, o meu então, que é mínimo. Pode aplicar até lá, isso, até lá em cima. Aplicou. Agora a gente vem com o lápis marrom. O marrom, ele vai ser na raiz do cílio. Ele não é nem dentro e nem fora, ele é na raiz do cílio. Então nós vamos chegar bem pertinho do espelho e vamos achar a raizinha do nosso cílio. Aonde tiver a raizinha, ó, a gente aplica o lápis marrom. Ó, na raizinha do pelo. Esse eu acho difícil. Aí eu vou até onde? Vai até a bolinha, sem entrar aqui. Vai até aquela bolinha que a gente aplicou o branco, ó. Ó, como se quando a gente aplica na raiz, o branquinho não sai. Agora uma dica muito legal. Sempre que a gente aplicar o lápis, sempre que a gente usar o lápis, a gente tem que aplicar uma sombra por cima dele, para ele secar. O lápis é cremoso, então por isso que as mulheres ficam escorridas durante o dia. Então, sempre que você passar o lápis, você vem com esse pincel fininho, que é o que a gente vai escolher para trabalhar com escuro. É o que eu indico. Tá. Então eu vou pegar até o seu marrom aqui, ó, que é esse marrom mais escuro, um pouquinho só uma batidinha. E aí a gente faz assim nele, que é pra sair o excesso, tá? E aí levemente, ó, eu venho aplicando em cima do lápis. Uma dica importante, preste atenção na ponta do meu pincel. Olha aqui. Ele não se mexe. Ele não faz isso aqui. Ah, tá. Ele só... Quanto menos a ponta do meu pincel se mexer, mais suave a minha mão tá. Ó que legal. Ele perde
aquele traço firme, aquele traço marcado do lápis e sem descer do desenho que a gente traçou. Isso é muito importante, porque se a gente desce, a gente perdeu a proposta do desenho. Então a ideia é fazer muito suavemente para ele esfumar levemente. E isso, ó que bacana. Ele já perde aquela intensidade, aquele grosseiro. Agora vem o tão temido côncavo. Não sei fazer. Por que eu começo a maquiagem por baixo e não por cima? Para me facilitar, para me ajudar a achar esse côncavo. O que eu vou fazer? Você consegue imaginar uma linha aqui, ó, entre o fim dos seus olhos e o fim da sua sobrancelha? Conseguiu imaginar? Imaginou? Então a gente vai pegar um marrom mais claro com esse mesmo pincel, um marronzinho mais claro, vai bater ele, porque agora ele vai ficar bem suave. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai traçar uma linha daqui de baixo, da onde a gente terminou o lápis, até esse ossinho que a gente tem aqui, que o osso todo mundo tem. Independente do olho ser pequeno, mais fundo, mais pra fora, mais redondo, mais amendoado, todo mundo tem o osso. Então vamos nos tocar. Ó, vamos lá achar o ossinho. Achou o ossinho? Então a minha linha vem da onde eu terminei o meu lápis até o meu ossinho. E só. A gente vai só traçar, ó. Então, se eu puxo esse olho pra cá e esse olho pra cá, eu vou sair assim. Então a ideia não... Agora esquece a outra mão. Nosso auxiliar vai ficar pra próxima. Ó. Só até o ossinho. Sentiu o ossinho, parou a sombra. Achou o ossinho? Então, agora vamos fazer no outro. Esse é o limite dos seus olhos. Disso para dentro, a gente vai poder fazer a cor que a gente quiser. Esse é o maior segredo. Daí, para dentro, esse é o limite dos seus olhos. Daí para dentro você pode fazer um arco-íris, se você quiser. Esse é o problema, que as pessoas acham que a gente não pode maquiar com azul, com verde, com rosa. Pode, tudo pode. Você pode ter uma paleta gigante de cores. O que você não pode é ultrapassar os seus limites, os limites do seu rosto. E aí, estão gostando? Estão conseguindo seguir o passo a passo? Importante, como eu falei, é uma sequência, hein, gente? Perdeu alguma coisa, corre no site todatarde.com.br. Aliás, é bem interessante, porque a prática leva à perfeição. Então, se você não está conseguindo fazer automaquiagem na sua casa, vai praticando, que eu tenho certeza que você vai obter excelentes resultados. Bom, o programa de hoje foi sensacional, especialmente feito para você, mulher. Espero que vocês tenham gostado. Sua opinião é muito importante para nós. Entre no site, deixe lá, inclusive no nosso Facebook também, ok? Amanhã é quarta-feira, tem mais programa Toda Tarde feito especialmente para vocês. Por enquanto a gente fica por aqui, mas amanhã a partir de 1h30 da tarde te espero neste sofá. Beijo grande e até amanhã. Toda Tarde, oferecimento. Pizzaria da Rita, você escolhe o local e nós levamos a pizzaria até você. 9707-3575.